Boa noite, André Luiz. Olá, amigos. Feliz e grata de retornar a casa mais uma vez, pelas vias da internet que seja, mas retornar a esse espaço abençoado, que é o espaço de reflexões do Centro Espírita André Luiz, a casa pela qual tenho um profundo carinho, onde passei a mocidade, fui participante ativa na MEAL, Mocidade Espírita André Luiz, e guardo sempre memórias ternas dos anos que vivi no Centro Espírita André Luiz, aí no Guará. O tema que nos traz à casa hoje, definido pela coordenação das palestras, é a riqueza real. E baseamos-nos, pessoal, aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, no tópico que é uma instrução dos espíritos, a verdadeira propriedade. Então, no item 9, que é uma dissertação do Espírito Pascal. Nesse tópico, Pascal nos traz, né, na codificação kardeciana, uma reflexão sobre o que é a nossa riqueza real. O que nós temos de propriedade real nossa? Essa reflexão, pessoal, é particularmente importante porque vivemos num mundo onde graça é o materialismo. E muitas vezes corremos o risco de nos perder nas buscas materiais, né? A matéria nos arrasta, já nos falam os espíritos, né? E a gente tem que ter bastante cuidado quando estivermos aqui falando só para os encarnados imersos na matéria densa. Porque a busca do pão do corpo cotidiano, a busca de cumprir as obrigações terrenas, ela é intensa e ela é legítima e tem que ser feita. O que a gente não pode e não deve é incorrer no erro no qual, como espíritos que já vivemos várias romagens encarnatórias na Terra, já incorremos em outras vidas, que é inverter, subverter a ordem das prioridades na nossa vida, né? É importante a gente não esquecer, quando refletimos sobre o tema, o Pascal nos fala aqui, na lição, que a gente não se perca que espíritos é o que somos, que podemos estar em quaisquer locos da Terra, resolvendo questões da Terra, né? Podemos estar atentos aos cenários terrenos e preocupados até, né? Dependendo dos desafios que a vida nos traga, com questões do dia a dia. Mas a gente não pode se esquecer que nós somos espíritos e que, portanto, o que é que tem valor real? O que é a riqueza real para a gente na Terra? É aquilo que Jesus já nos ensinou há 2000 anos, mas que nós somos alunos atrasados, dificultosos na lição para a apreensão dela. Então, a gente se esqueceu. Por isso que veio o Consolador, consoante promessa do próprio Cristo para a gente, em 1857. O Consolador, o Espírito de verdade nos vem por meio da codificação kardeciana. O Consolador é o Espiritismo, esse presente prometido por Jesus. O que Jesus nos falou que os Espíritos agora nos lembram por meio da codificação? Que só nos pertence, e então a gente deve colocar o nosso coração para pulsar no locus onde há aquilo que o ladrão não rouba e que a traça não corrói, né? E diga-me, onde bate seu coração? Pelo que bate o seu coração, melhor dizendo? Esse aí é o seu tesouro. Preste atenção. Se nós não estamos tornando como tesouros para nós que somos espíritos coisas materiais, como se fossem bolhas de sabão que se desfazem no vento, no tempo, no ar. Se a gente não está ainda, né, após tantas vidas na Terra, correndo atrás de quimeras, né, nos esfalfando, nos desgastando o veículo carnal com queixúnculas absolutamente desimportantes. Não confundir o desapego aos bens terrenos que são passadiços, que evaporam nas nossas mãos. Pascal até alerta aqui que por mais que a gente tente fazer riqueza, passar riqueza para herdeiros, isso tudo se desvanece muitas vezes ainda na própria vida, aos nossos próprios olhos. Então, por mais que a gente esteja atento a essas questões, porque Marcos Evangelista nos fala lá no Evangelho para a gente ficar atentos, que nós temos que dar conta da nossa administração. Ou seja, cuidar daquilo que é recurso material à nossa volta, ter o cuidado, isso é uma atenção legítima e adequada. Mas não se esqueça de quem você é. Não se perca de você.
Veja, pessoal, a gente já se perdeu da gente muitas vezes, em muitas vidas, tá? Fomos atrás de coisas que passam, da riqueza da terra, dos títulos terrenos que evaporam. O que significa um título terreno quando você desencarna? Nada. O que é que vai com você? Pascal alerta aqui na lição. Aquilo que lhe pertence. E quando você voltar, vai continuar com você. Então, essa explicação ela é fundante para nós, né, espiritistas que já compreendemos o Evangelho do Senhor com as luzes, né, de um tempo novo. E para todas as pessoas que se abrem para compreender a lição do Mestre, porque eles já ensinaram que a gente só deve colocar o nosso coração para pulsar naquilo que o ladrão não rouba. Entenderam? Então, agora que as luzes e bênçãos do Evangelho nos abençoam a vida, clarificando a nossa estrada, o nosso entendimento, não vamos mais colocar o nosso coração naquilo que já nos perdeu em outras vidas, tá bom? Podemos dar conta da nossa administração, aliás, devemos. Não cuidar da nossa vida, das contas que temos que honrar, do trabalho valoroso que nos garante o pão de cada dia. Isso seria colocarmos, a não ser nas condições em que a pessoa realmente não tem condições. Na situação em que a pessoa realmente não tem condições, né, gente? Mas quando temos condições de ir ao trabalho, de honrar os nossos compromissos, de administrar a nossa vida, de dar conta dessa administração da nossa vida, se a gente não faz isso, se a gente se queda em leniência, significa a gente colocar uma responsabilidade nas costas de outrem. Não façamos isso. Assumamos, peguemos pela mão, assim, aquilo que é a nossa responsabilidade e vamos fazer, mas sem nos confundir. Sem confundir a coisa com a pessoa, tá? Um dos grandes problemas da Terra nesse momento, André Luiz, é que a grande parte da humanidade tem confundido o ter em detrimento do ser. Valoriza a pessoa pelo que ela tem, pelo que ela apresenta, pelo que ela temporariamente dispõe, não pelo que ela é. Não vamos mais incorrer nesse risco, tá bom? A nossa verdadeira riqueza é aquilo que é argamassado, portas adentro do nosso coração. Que cultivamos em nós e que possa pertencer a nós mesmos como patrimônio do nosso espírito. Tá bom? Quando a gente deixar aqui o escafandro físico para as forças da matéria, para que a natureza revolva e transforme a nossa estrutura densa, o nosso corpo, já aprendemos com Lavoisier na antiguidade que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Um dia nós, que espíritos somos, deixaremos essa matéria física. O que levarmos conosco, eis a verdadeira riqueza, eis a verdadeira propriedade. Foquemos nisso, em construir como diz Emmanuel lá no Consolador, as duas asas que nos permitirão, André Luiz, o voo libertador do espírito, o construto da sabedoria, que é a intelectualidade aplicada, porque também não basta só saber, nos diz Emmanuel, é preciso fazer. Porque quando a gente faz aquilo que a gente diz saber, a gente constrói sabedoria nos nossos construtos, né? O conhecimento aplicado, vivido diuturnamente, ele nos traz sabedoria. Dediquemos a construir essa asa e a outra, é do amor, da amorosidade. Esse sim, o patrimônio real, a riqueza real que a gente vai construindo em nós, né? E que a gente pode doar para o mundo precisa tanto, tá? Bezerra de Menezes nos alerta, pessoal, de maneira tão linda, na psicografia do Divaldo, que nos toca profundamente. Diz assim, o mundo tem tanto dinheiro, né, gente? Não tem? Tem. O mundo tem muito dinheiro, né? Mas o tanto dinheiro que tem no mundo não conseguiu acabar com o problema da fome na Terra, né? O mundo tem tantas edificações, tantos prédios, tantas organizações, né? Se estruturou de maneira tão complexa, mas isso não retirou da Terra a dificuldade de termos irmãos que se tornam presidiários, que precisam ficar alijados do convívio, porque não foram educados, não foram olhados, não foram amados, não foram assistidos, né? E Bezerra fala assim, o mundo tem tantos títulos, né? Pessoas carregam tantos títulos consigo, há várias titulações, mas nada disso conseguiu tirar da terra o problema da solidão no coração humano, né? Parafraseando Bezerra, é isso que ele disse. Nada disso, nenhum título terreno, tantas cátedras terrenas, tanto saber acumulado. Uma criança hoje, já sou eu que estou falando, daqui a pouco a gente volta em Bezerra. Tantas crianças, hoje, pessoal, sabem mais do que nossos bisavós imaginaram sonhar em conhecer uma vida inteira. Crianças pequenas já sabem. É isso que diz que Bezerra nos alerta. O mundo tem tantas cátedras, tantos conhecimentos à disposição, tantos títulos, né? Mas nada disso tirou do ser humano a solidão. Aquela sensação de estar só no meio da multidão. A solitude. Que não é um momento de pausa do espírito, mas aquele instante em que ele busca alguém e busca um amigo. Por quê? Porque não falta
diz Bezerra, no mundo? Dinheiro. Não faltam organizações materiais na Terra. Não falta instrução na Terra, falta na Terra amor. Pensemos nisso, naquilo que a gente está trazendo para nós como verdadeira riqueza. Vamos em busca do conhecimento. Olha que o conhecimento nos liberta, né? Jesus nos alertava: conhecereis a verdade. Vai em busca do conhecimento. A verdade vos torna livres. Porque quanto mais sabemos, mais temos condições de decidir, de escolher para o melhor, para aquilo que é bom. Então vamos em busca do conhecimento. Mas não para a gente virar, viu, André Luiz? Estantes ambulantes. Para a gente ser aqueles que só sabem e não transformam o saber em nenhum fazer. Na pedagogia atual, virtuosa, chamada Pedagogia das Virtudes pela Unicef, o melhor saber é aquele que transforma no melhor fazer no ser. Entenderam? Porque o melhor fazer nos faz ser um ser humano melhor. Então vamos em busca do saber, das respostas, do conhecimento, da intelectualidade que nos seja possível para fazermos melhor na Terra. Para construirmos uma Terra melhor, a Terra que queremos. E nisso, pessoal, vamos precisar de todo mundo, como diz Beto Guedes. Que 1 mais 1 será sempre mais que 2. Tá bom? Vamos compreender que o nosso saber pode ser compartilhado. E aquilo que é compartilhado não se esgota nunca. Tá? Não guarde para você o que você sabe. Compartilhe, dê, transmute o seu conhecimento em ações veras para tornar a Terra melhor. Sozinho a gente vai até mais rápido, André Luiz. Mas juntos a gente vai muito mais longe. E não se paralisa apenas na esfera da intelectualidade que se transmuta em sabedoria, com fazer. Mas busca o amor. Amar mais, amar melhor. No nosso estágio evolutivo, pessoal, aprendemos com os espíritos que o amor é uma escolha, que o amor é uma decisão, tá bom? Que a gente não nasce amando. A gente é tão atrasado aqui na Terra, né? A gente não nasce amando todo mundo. A gente não nasce amando a humanidade inteira, como Jesus nos ama. Impossível. Nós somos criaturas ainda muito acrisoladas no nosso amor. Estamos aprendizes do amor, né? Então a gente ama quem tá pertinho, ama um familiar, ama um companheiro, companheira, filho, né? Mas o nosso círculo de amor ainda é muito restrito. Mas o Samitiba, grande estudioso da alma humana, ele fala que o amar se aprende amando. E é assim mesmo, decida se amar, a dar as respostas amorosas, a amar cada vez mais e amar melhor. Essas duas decisões de aprendermos para fazer, de amarmos cada vez mais e melhor, vão construir o nosso tesouro na Terra. Essa sim, a verdadeira propriedade. E tudo mais que nos vier às mãos, que Deus permitir por misericórdia dele que nos venha, honremos, tá? Como recursos materiais transitórios na carne. Mas honre também essa riqueza que lhe chegar, que não será sua, estará com você, como diz o Pascal aqui na lição, como tendo você como um usufrutuário, tá? Não vamos nos confundir com a coisa, vamos usar as coisas e amar as pessoas, como dizem os nossos irmãos budistas, tá? Não vamos mais confundir. Muito do sofrimento da Terra diz porque em muitas vidas a gente amou as coisas e usou as pessoas para conquistar as coisas, nunca mais, tá? Dar as coisas, o valor relativo delas, colocá-las no lugar delas, de recursos que nos chegam, usufrutuários delas que somos e que nos chegaram, pessoal, por misericórdia, tá? Lembra sempre disso, não é por merecimento. Pascal até nos alerta aqui, porque ele fala, inclusive, que há aqueles que falam assim, que conquistaram, amealharam na terra alguma riqueza, ou algum recurso material, ou algum dote financeiro, porque estudou, que conquistou com o trabalho, certo? E Pascal ainda fala, nada mais justo do aquilo que você conquista com o suor do seu trabalho, que não tenha sido em detrimento de ninguém, mas pensa que ainda assim essa riqueza chegou até você por misericórdia. Porque se Deus não tivesse permitido, você não tinha estudado, você não tinha encontrado meios de trabalhar, você não tinha conseguido chegar no locus de trabalho onde você chegou. Então tudo que nos chega, inclusive aquilo que a gente elaborou para que chegasse às nossas mãos, chegou por misericórdia divina, porque Deus permitiu que chegasse. Honremos esse lugar, pessoal, tá bom? Então assim, aprendamos com a espiritualidade maior que aquilo que nos chega, vem para os nossos braços, para que a gente possa fazer o maior número possível de pessoas felizes. Tá bom? Ah, André Luiz, não é só pra mim, não é só pros meus, não. Não é pra me perder nas minhas paixões vãs, nas minhas ilusões terrenas, onde já me perdi muitas vezes. Não, pense nisso. Todo recurso que chegar às suas mãos, chegou porque Deus confiou em você. Para você usar esse recurso com sabedoria, para você, para os seus e para qualquer outro que vier na sua direção, tá bom? Porque na verdade a ilusão da separatividade, nos diz Pierre Weil, um grande filósofo, que montou aqui em Brasília, a Unipaz, a Universidade da Paz, um lugar lindo.
Ele fala assim, que é a ilusão da separatividade, que nos faz pensar assim, aqui estou eu, aqui estão os meus filhos, minha família, aquele lá não é, aquele é um estranho. Como que pode ser estranho se somos todos irmãos? Não existem estranhos na Terra. Vamos romper esse paradigma da separatividade, tá bom? Se Deus quisesse, pessoal, aquela criança que está lá na rodoviária de Brasília, ou que está na rodoviária da sua cidade, se você estiver em outra cidade que não seja a minha, na sua rodoviária também tem, infelizmente, tá bom? Essa criança que passa frio, que passa fome na rodoviária da minha cidade, da sua cidade, se Deus quisesse, estaria debaixo do nosso teto, seria nosso filho também, tá bom? Porque não tem diferença. E seria amado igual, tá bom? Então vamos compreender que os recursos que nos chegam, pessoal, chegam para que a gente possa fazer feliz o maior número de pessoas, incluindo os nossos amores, sim, com certeza, também eles, né? É muito justo que usemos aquilo que nos chega para viabilizarmos a vida, para presentearmos, para ajudarmos aqueles que não são caros ao coração. Mas aprendamos a amar, lembra da outra asa? E pensemos que aquele que vem na nossa direção é Jesus que nos manda, sempre. Quero lembrar vocês a história que Jesus nos narra acerca da senhorinha que colocou a moedinha no gasofilácio. Para nós pensarmos qual é a verdadeira riqueza que temos, né? Que nos pertence. Vocês lembram dessa história? Nos faz pensar sobre a verdadeira riqueza, pessoal. Jesus estava à frente do gasofilácio, né? Isso está consta dos evangelhos. O gasofilácio era o templo onde as pessoas deitavam moedas, né? Naquela época, na ignorância daquela época, as pessoas achavam que tinham que fazer oferendas para Deus, né? Não sei, o povo hebreu tinha essa visão, né? E outras religiões também tinham. Ainda hoje, pessoal, tem gente que acha que agradaria a Deus levando coisas materiais. Vejam vocês. Não esquece, tá? Você é um espírito. É a sua riqueza espiritual. E o que nós vamos mostrar para o Pai, que Deus é nosso Pai, é o nosso crescimento espiritual, né? Então, naquela época não era assim. Jesus, então, à frente da gasofilácio, junto dos discípulos, observava as pessoas chegarem e deitarem moedas lá, né, no cofre, que ficava de frente ao templo da cidade sagrada de Jerusalém. E aí, em algum momento, chega uma senhorinha e vai e deita 2 moedas apenas, né? 2 óbulos. O óbulo era moeda grega. Então, possivelmente, essa senhorinha era grega, né? Ali no seio do povo romano circulavam moedas de diversas origens, né? Ela deita 2 óbulos. E Jesus explica aos discípulos, então, que aquela tinha dado mais que todos. E os discípulos tentam entender o que tinha acontecido. Uma pausa na história. Por que é importante a gente falar o óbolo da viúva, né? Jesus possivelmente contou para os discípulos que ela era uma viuvinha, né? Porque Jesus nos conhece. Conhece a minha história, conhece a sua. O pastor, que é ele, o divino pastor, como ele mesmo se autodenomina, reconhece suas ovelhas. E aí, por que é importante a gente saber isso? Porque naquela época, gente, uma mulher que não tivesse um companheiro ou um pai, mulher ficasse viúva com as crianças, ela sofria muito, porque as mulheres não trabalhavam. Vocês imaginam? Os homens eram, assim, os arrimos das famílias. Então, uma mulher sem um companheiro ou sem um filho adulto, ela sofria demais. Então, possivelmente, essa estava nesse grupo das mulheres que sofriam muito, né? Mas ainda assim, ela vai lá e coloca 2 moedinhas. Na concepção, embora errônea dela, de que ela estaria dando a Deus a gratidão do coração dela. Jesus fala, deu mais que todos. Ele não faz o juízo de valor daquele hábito que era equivocado. Mas ele, dentro do próprio hábito, ele tira a lição. Coisa linda. E ele fala, ela deu mais que todos. Por quê? Aí Jesus explica, porque ela deu do que ela não tinha. Que ela deu dela. Coisa linda, né? Ela fez o esforço. A Amélia Rodrigues nos fala que ela vem de longe, de outra cidade. A Amélia Rodrigues, por meio da psicografia do Divaldo. Para deixar aquela moedinha lá, porque para ela aquilo era importante. Ou seja, ela deu dela, do eu dela. Essa é a propriedade que você tem. É a sua boa vontade. É o seu talento. Não enterre mais. Tá bom? A gente já deixou por muitas vidas os nossos talentos enterrados e fomos atrás de questúnculas desimportantes, fomos atrás da vida dos outros, preocupados com o que o outro fazia ou não fazia, com o outro tinha ou não tinha, e os nossos talentos, aquilo que é a nossa riqueza, a gente não desenvolveu. Não mais, né? Então pensemos sobre isso, a lição linda do óbolo da viúva, porque ela se esforçou para chegar lá e fazer. É assim que se desenvolve e aquilata cada vez mais riquezas que passam a nos pertencer, tá bom? Colocando os nossos talentos na roda da vida para girar na terra, viu? Aquele talento que está aí,
com você, que lhe pertence como riqueza sua, que você angariou nas suas romagens terrenas, também está acessível para você porque Deus permitiu. Então é por misericórdia que a gente localiza, Céu, um talento. Ah, eu sei dar aula. Ah, eu sei organizar. Ah, eu sei cozinhar. Eu sei bordar. Ah, eu consigo falar para as pessoas. Ah, eu consigo lecionar, eu consigo escrever. Não encubra o seu talento. Porque colocarmos o nosso talento a girar na terra sofrida, para tornar a terra um lugar melhor, vai desenvolver em nós cada vez mais a caridade. Fazer girarmos a roda do amor, caridade, amor e ação. E descobrirmos quão bom é quando a gente deixa uma sementinha na terra de algo bom que saiu da gente, da nossa riqueza, que cresce. O amor é o sentimento que quanto mais compartilhado, mais se desenvolve. Então não vamos mais enterrar, tá bom? Lembramos da viuvinha, que foi o pouquinho que foi o maior, né? De todos os tesouros depositados naquele dia no gasofilácio. Gasofilácio é o nome do cofre. Viu? Pensemos nisso. Humberto Campos, pessoal, lá em Boa Nova, faz ainda o complemento dessa história. Os evangelhos contam só do diálogo de Jesus com os discípulos acerca dessa viúva. Daí Humberto Campos nos narra, lá em Boa Nova, que passado já o dia encerrando, que os sacerdotes só fechavam lá o templo, e aí tinham retirado já o cofre, não era mais tempo de doação. E aí chega uma senhora com uma vassoura, um rodo, um balde, os artefatos de limpeza domésticos da época, né? Possivelmente uma moringa. E aí, sem perguntar para ninguém, sem pedir para ninguém, ela começa a lavar o templo. Por quê? Porque o templo era um lugar de comércio, eles eram muito atrasados, né? Tinha até sacrifício de animal. E aí devia ficar muito sujo. E no dia seguinte ia recomeçar a romaria ao templo, iam começar os cultos. E aí ela vai e lava o templo. No sentimento dela, era a doação que ela fazia para Deus. Veja, ela não doou nenhuma moeda, mas ela deu dela, do suor dela, do esforço dela. Quem vai dizer como é que foi o dia daquela mulher? O que ela tinha feito durante os dias? Mulheres sempre estão sempre aparecendo na história como grandes trabalhadoras, grandes lutadoras, né? Então, quem vai dizer como é que foi o dia daquela senhora, meu Deus? Mas aí ela chega lá ainda para lavar o templo ao final de um dia de trabalho, né? Sem perguntar para ninguém. Não vamos esperar que ninguém nos diga, você pode fazer isso, aquilo. Convidemos-nos para o trabalho. E aí, Humberto Campos, de maneira linda, fala que para encerrar essa história, Jesus ainda fala para os discípulos: e essa deu mais que aquela da moedinha, deu mais que todos. Porque ele está doando agora o suor dela, o esforço dela, o talento dela, está doando dela. Coloque a sua riqueza, a verdadeira riqueza, que é o seu eu na terra, à disposição do trabalho de Jesus, tá? Daqueles que vierem na sua direção. Qualquer pessoa. Sempre lembrando, pessoal, que aqueles que vêm na nossa direção, quanto mais necessitados forem do pão do corpo ou do pão do espírito, é Jesus que vem na nossa direção, nessa pessoa. Tá bom? Não vamos nos esquecer disso nunca mais. Que não tem eu e o outro, eu desconheço o outro, eu não sei quem é o outro, é um estranho, não é. E quanto mais necessitado for daquilo que é a sua riqueza que você tem, ou daquilo que você recebeu como usufrutuário na terra materialmente, ou daquilo que lhe pertence, quanto mais essa pessoa vier na sua direção precisando disso aí que você tem, mais doaremos para que se multiplique em nós a nossa capacidade de doação, o nosso senso humanitário, o nosso senso de afeto e tornemos-nos verdadeiramente cada vez mais ricos, né? Ricos do espírito, cada vez mais cheios do espírito, do amor, da gratidão, que são virtudes que compõem a nossa verdadeira riqueza. Lembra, aquele que vier na sua direção precisando da sua doação material, ou do seu eu, do seu afeto, da sua atenção, do seu minuto de escuta. Gente, a Terra nunca precisou tanto da gente, do nosso minuto de escuta. Esses que vierem na nossa direção precisando representam Jesus pequenininho que vem, tá bom? Foi ele mesmo que falou, Céu, não sou eu que estou dizendo, tá? Ele falou que bendito seríamos um dia quando ele, ele mesmo, tivesse fome e dessemos a ele de comer. Tivesse sede e dessemos a ele de beber. Quando ele tivesse exilado e fôssemos visitá-lo no exílio, ou quando ele tivesse adoecido e visitássemos no leito onde ele estava, né? E os discípulos, sem compreender ainda a lição, perguntam para que a lição chegasse até nós. E a lição de Jesus, vários séculos, atravessa os milênios e nos alcança, para que, enfim, nós, os atrasados, Senhor, de todas as eras, consigamos compreender a lição vera e linda que não passa do Mestre. Os discípulos perguntam: quando é que foi, Jesus, que nós tivemos com fome e te demos, Mestre, de comer? Quando é que foi, Senhor, que tivemos com sede e te demos de beber?
ou exilado, e o visitamos no exílio, ou adoentado, e o visitamos na enfermidade. E ele fala, é verdade, lindo, pra gente não esquecer, tá? Pra gente colocar como em letras indeléveis aqui no nosso coração e não esquecermos disso nunca, nunca, nunca mais. Tá bom? Ele fala, céu, em verdade vos digo, todas as vezes em que fizestes a um desses pequeninos da estrada, é a mim que o fazes. Lembremos, quando a vida nos convidar a compartilhar as nossas riquezas materiais ou reais, em sendo a riqueza real aquilo que é patrimônio do Espírito, lembremos que é Jesus que nos estende a mão, né? Tá bom? Que é Jesus Cristo que está nas calçadas, nos pórticos, nas rodoviárias, que está nos lugares mais sofridos da terra, esperando o nosso olhar amoroso, o compartilhar das nossas riquezas, o compartilhar essencialmente de nós mesmos, que possamos dar de nós, tá bom? Nunca mais virarmos as costas ao outro, observarmos em cada cena, em cada olhar, em cada dia, aquilo que o Mestre quer que façamos. E se a gente tiver dúvida, aí a gente pergunta para ele. Podemos ser alto? Sim. Sempre perguntar a Jesus querido, dizer a ele, Mestre, diante desse dia que se abre para mim, dessa situação que me parece tão difícil, ou dessa pessoa que me parece uma incógnita, Mestre dos nossos corações, Senhor, o que queres que eu faça? E a resposta de Jesus vai nos levar sempre para um caminho de crescimento, de engrandecimento e, essencialmente, de enriquecimento espiritual, para uma jornada que nos pertence, para a qual nós somos criados por Deus, tá bom? É para esse caminho de crescimento espiritual que fomos criados, não é para outra coisa, tá bom? Tudo que há aqui na terra, tangível, é instrumento para o seu caminhar como espírito. Não se confunda. Tudo que tem na terra, material, é apenas instrumento para que você use, transponha o cenário e avance como espírito que você é. Quero encerrar, pessoal, a nossa reflexão de hoje, quando pensamos nas verdadeiras riquezas que nos alcançam e aquela verdadeira riqueza que a gente pode conquistar portas adentro do nosso coração. Quero rememorar o moço rico, episódio que consta dos evangelhos e que é sublimamente narrado por nós, também por Humberto Campos, lá em Boa Nova. Conta-nos o irmão X, codinome de Humberto Campos, né? O irmão X é o codinome que o Humberto Campos assumiu, para não ter problemas de direitos autorais com a família que ficara encarnada quando ele desencarnou, né? Conta-nos Humberto de Campos que Jesus, após pregar naquele dia, é questionado então por um jovem, o moço rico. O moço rico aproxima-se de Jesus e fala, mestre, o que devo fazer para ganhar o reino dos céus? O moço era bom, Humberto Campos nos conta, e era um moço rico. Não há nenhum problema com relação à riqueza material, apenas o problema se torna quando a riqueza vem a ser o objetivo central da vida da pessoa, deixa de ser instrumento para ser razão. Aí a perda da alma está se evidenciando, né? Agora a riqueza ela é temporária. Estagiamos na riqueza, estagiamos na carência e vamos vivenciando a lição que nos cabe em a cada encarnação, né? O moço nesse momento era rico, mas era bom. E ele pergunta para Jesus, mestre, o que devo fazer para ganhar o reino dos céus? Jesus fala para ele fazer o que está nas escrituras, né? Afinal de contas, ele era um moço judeu. E aí ele fala, Senhor, eu tenho feito o que está nas escrituras. Jesus olha para ele, vê que ele queria avançar na lição, né? E aí Jesus fala para ele, então, deixa tudo o que tens e segue-me. Por que Jesus fala isso para ele? Era para ele abandonar o que ele tinha, a herança do pai? Não necessariamente. Os Espíritos ensinam aqui no Evangelho que a espiritualidade não espera que a gente abandone o recurso material, senão a gente seria um pária na sociedade às custas dos outros. Não é isso. Deixar tudo que tens é desapegar-se de tudo. Parar de se confundir com as coisas. Parar de você achar que você é o título. Parar de se confundir com o seu título. Quando alguém perguntar quem você é, não fala qual é a sua profissão. Isso aí é o que você está exercendo nesse momento. Nunca mais vamos nos confundir, Céu, com aquilo que é passageiro na Terra, tá bom? Deixar o que tem significa isso, significa usar o que tem, né? Apropriar-se daquilo que está à sua disposição temporariamente, entendendo que você é usufrutuário, mas você não é a coisa, você não é o título, você não é a posse, nunca mais se confundir, tá bom? Jesus fala para ele, então deixa tudo que tens, filho, e segue-me. Humberto Campos fala que o jovem pensa na herança do pai, na vida que ele tinha que administrar, nas coisas que ele tinha, nas posses, no que viria e não consegue. E abaixa a cabeça e parte. E Humberto Campos descreve o olhar melancólico
Jesus olhando para o jovem, até que ele vai embora e cruze o monte que havia lá perto. O olhar melancólico de Jesus para esse jovem é o olhar melancólico para todos nós e muitas vidas do Mestre para nós, quando nos confundimos com as riquezas da terra. Nós não somos matéria, nós somos espírito. E precisamos nos lembrar disso, que todos os dias o Mestre também nos convida a deixarmos tudo o que temos e segui-lo, né? Humberto Campos nos narra, ainda em Boa Nova, que esse jovem, alguns dias depois, veio a desencarnar numa disputa de biga, que era aquele carro, né, que tinha na época do tempo romano. Nós não sabemos quando voltaremos para casa. Graças a Deus a gente já aprendeu com os espíritos. Se há algo que morrer, é voltar para casa. A gente não sabe quando a gente vai voltar, mas a gente sabe, tem uma certeza que voltaremos um dia e que levaremos conosco a riqueza que tiver em nosso coração. Que dia bonito vai ser esse? Quando a gente voltar de maneira diferente, nos convida Pascal aqui na obra, a voltar no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a voltarmos ricos em valores perenes, em valores não perecíveis, valores que passam a nos pertencer. Esse dia vai ser bonito, enfim, porque em vidas que se passaram não foi, agora será, em nome de Jesus. Que o Mestre dos Mestres, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ajude, Senhor, cada dia mais, a deixarmos as coisas do mundo, deixarmos aquilo que não comporta mais ocupar espaço do nosso coração e seguirmos os passos dele, caminharmos com ele, irmos com ele hoje, também amanhã e sempre. Obrigada, pessoal.